Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma conversa, né, nesse nosso canal aí de trocas. E hoje eu vim compartilhar com vocês também um outro momento da minha vida, né? Uma outra experiência que eu tive, que foi com o mestrado e com o doutorado. Esse já era um vídeo que eu queria fazer há um tempo e eu tô muito feliz de poder vir aqui conversar, contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência em relação a isso. Mas antes, quem ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar esse vídeo com quem você achar que possa se interessar. Ativa o sininho das notificações também para não perder nada aqui no canal e que me ajuda bastante também. E não esquece lá do Instagram também, papo.d.to. Se você já segue lá, eu agradeço muito, é muito bom ter vocês comigo. E compartilhe o Instagram também lá com quem vocês acham que possa se interessar. Lembrando que a ideia não é ser só para profissionais, só terapeutas ocupacionais, né? Então, para pais, familiares, professores, outros profissionais da saúde, enfim, ou quem é que possa se interessar pelos temas. E também eu queria falar para vocês que eu tô sempre aberta, viu, pessoal? Se tiver algum tema, alguma proposta que vocês queiram ver por lá ou por aqui também no canal do YouTube, só comentar aí que eu prometo que eu vou me esforçar para dar o meu melhor aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, contar um pouquinho hoje da minha experiência, né, no mestrado e no doutorado. Foi um processo muito intenso para mim, né? Eu sempre tive o desejo de fazer o mestrado, mas eu não fiz ele logo em seguida, logo que eu terminei a graduação, né? Assim que eu terminei a graduação, eu fui trabalhar e eu trabalhei por um tempo, deram quase 3 anos aí que eu fiquei trabalhando na área clínica, e eu resolvi prestar o mestrado, né? Eu fiz o mestrado na UFSCar, né? Então na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Terapia Ocupacional. E aí eu resolvi prestar, inclusive eu tava morando lá em Santa Catarina, eu lembro que foi, nossa, todo um trabalho, assim, pra eu sair de lá, fazer as etapas, porque, pelo menos quando eu prestei o mestrado, e isso varia muito de programa para programa, onde você presta, tem várias etapas que você vai cumprir. Então você manda o seu pré-projeto, você manda o seu currículo, você faz uma entrevista, você faz uma apresentação do projeto. Em alguns casos tem a prova de proficiência em inglês que você já tem que fazer antes. No meu caso, eu podia fazer, tinha algumas opções, né? Eu podia ter a prova de proficiência, ou eu podia fazer uma prova de inglês junto do processo seletivo, enfim. Então são várias etapas. E assim, gente, quando eu prestei, eu não esperava passar. Eu me lembro da sensação de quando eu vi o meu nome na lista de aprovados. E eu senti um misto de coisas, assim. Primeiro que eu ia ter que me mudar, voltar tudo. Eu tava me estabelecendo na cidade lá onde eu estava, e eu teria que mudar tudo, né, deixar o trabalho. Eu não saberia se eu iria ter bolsa ou não. Então a questão financeira era uma coisa que me preocupava bastante. Depois eu acabei conseguindo a bolsa, mas sabemos, né, que na nossa realidade as bolsas de mestrado, doutorado, enfim, elas infelizmente são um valor muito baixo, é muito difícil, e eu acho que esse é um ponto muito importante que impacta muito na nossa saúde mental, né, porque a partir do momento que você consegue uma bolsa de mestrado ou doutorado, você se torna dedicação exclusiva para aquilo, né? Então você não pode trabalhar em outros lugares, enfim, porque você está se dedicando exclusivamente àquilo. Mas a gente sabe que, né, na época, por exemplo, a minha bolsa de mestrado era R$ 1.500, né? E eu tinha que pagar aluguel, tinha que viver, sobreviver, enfim. Então era bem difícil isso. Mas depois eu quero até fazer um outro vídeo, talvez, falando um pouco sobre a saúde mental no mestrado e no doutorado. Eu acho que é um tema bem importante pra gente conversar. Depois vocês me digam aí o que vocês acham. Mas enfim, e eu fui fazer o mestrado, então eu nem acreditava que eu tinha passado, fui morrendo de medo, né, e o mestrado foi uma grande porta, assim, um outro universo que se abriu para mim. Eu já tinha tido contato com pesquisa, né, com a área de desenvolvimento de pesquisa, coleta de dados, artigos científicos na graduação, mas o mestrado ele me apresentou um outro universo, assim, muito mais intenso, né? Então, para quem não sabe, o mestrado ele tem duração de 2 anos, né, e nesses 2 anos você tem que concluir as disciplinas,
né, que você precisa dentro da carga horária que o programa propõe. Você tem que desenvolver seu projeto, né? Nos casos da saúde, geralmente, como você faz projeto com seres humanos, você tem que submeter esse projeto para o comitê de ética, esperar esse comitê de ética aprovar o seu projeto para você começar a coleta dos dados, analisar esses dados, redigir o seu projeto, né? Fazer a qualificação e, por fim, fazer a sua defesa. Então, assim, eu sempre falo, geralmente, que o mestrado ele acaba tendo um caráter, às vezes, até mais difícil que o doutorado, por conta dessa questão do tempo. É um tempo muito curto em que você tem que desenvolver muitas coisas, além de ser um universo muito novo, né, relacionado, pelo menos para mim foi assim, né, foi no mestrado que eu pude aprender mesmo a desenvolver uma pesquisa científica, aprender sobre metodologia de pesquisa, né, como desenvolver isso, como viabilizar, quais são os critérios que eu vou ter que utilizar para desenvolver, qual a característica da minha pesquisa, enfim. Então foi todo um universo que se abriu. E no meu mestrado, eu entrei com uma ideia e ao longo do tempo essa ideia foi sendo reelaborada junto com o meu orientador. O Daniel foi meu orientador, Daniel Marinho, e tenho muito carinho por ele, assim mesmo, ele me ajudou e me incentivou. Eu falo que hoje muitas das coisas que eu sei em relação à pesquisa veio dele me ensinar, né, tá ali junto comigo, então sou muito grata a ele. E eu entrei com um projeto e depois fui desenvolvendo outra coisa diferente. Então no meu mestrado, eu utilizei um sistema digitalizado de assento e encosto de cadeira de rodas, então trabalhava muito nessa parte de crianças, adolescentes, pessoas com uma disfunção motora, uma disfunção física, principalmente casos de paralisia cerebral, mielomeningocele, enfim, esses outros diagnósticos. E eu usei esse sistema digitalizado que a gente tinha no laboratório de pesquisa, né? E eu queria avaliar o impacto do uso desse sistema na qualidade de vida, no uso do tempo e nas ocupações dos cuidadores informais, né? Os cuidadores familiares daquelas pessoas que utilizavam a cadeira de rodas e o recurso. Então, assim, por que eu fui vendo essa lacuna ali? Porque a gente já sabe que hoje em dia os recursos de tecnologia assistiva, de adequação postural, eles funcionam muito bem, né? Quando bem prescritos, bem acompanhados, claro, para as pessoas que vão utilizar deles. Mas o meu interesse era pensar aí na qualidade de vida das famílias e dos cuidadores, né? Que são aquelas pessoas que estão ali próximas e diretamente. E aí no mestrado eu comecei a ler, a me aprofundar, a estudar bastante sobre as questões da sobrecarga familiar, a sobrecarga dos cuidadores informais, o modelo de trabalho centrado na família, e eu falo que isso modificou completamente e até hoje modifica, mesmo que eu não trabalhe mais com, atualmente, né, com casos de paralisia cerebral, com disfunções físicas, motoras, isso mudou muito a minha visão enquanto terapeuta, né, sobre essa questão de olhar para essa família como um todo. Né? Antes eu acho que eu tinha um olhar muito focado no componente ainda, né? Claro que esse componente impactando nessa ocupação, mas eu acabava ficando muito focada naquela criança ou naquela pessoa que estava comigo no atendimento. Né? A família vinha, fazia anamnese, a gente sempre conversava, mas eu ainda não tinha esse olhar amplo de falar, peraí, deixa eu ir lá olhar essa família, ver o que está acontecendo. E na minha coleta de dados do mestrado, eu fui na casa dessas famílias. Né? Então, eu vivenciava, eu me lembro que eu ia para casa das famílias e passava uma manhã, uma tarde inteira acompanhando, fazendo um diário de campo, né? De como que essas famílias se organizavam ali nas ocupações, o tempo que elas gastavam, o nível de dificuldade delas. Então, isso me deu um outro olhar enquanto profissional, assim, que me modificou bastante. Enfim, desenvolvi essa pesquisa. Logo depois eu prestei o doutorado e eu resolvi me aventurar. Eu não fiz o doutorado na terapia ocupacional, no departamento de TO da UFSCar. Eu prestei o doutorado num programa de pós-graduação da bioengenharia da USP São Carlos, né? Então eu fui para uma outra área. Eu falo de uma zona bastante de conforto em que eu conversava entre terapeutas ocupacionais e eu fui para um outro laboratório interdisciplinar. Né? Então, o meu orientador não era terapeuta ocupacional, né? Os meus colegas não eram terapeutas ocupacionais, né? Então, tinha fisioterapeuta, mas também tinha engenheiro mecânico, tinha engenheiro elétrico, enfim, tinha educador físico.
era uma variedade muito grande. E isso, por um lado, foi extremamente rico, né, mas foi extremamente desafiador. E o doutorado, diferente do mestrado, ele tem uma duração de 4 anos. Né? Então, novamente, assim como o mestrado, você tem uma carga horária maior, né, de disciplinas que você tem que cumprir e você tem que desenvolver seu projeto. E, naturalmente, um projeto mais robusto, né, mais complexo do que o projeto do mestrado. Né? Então, isso é até uma exigência. Mas eu segui a mesma linha ali, dessa questão do modelo centrado na família, né, o olhar para o cuidador informal, para o cuidador familiar, isso permaneceu entre a minha pesquisa do mestrado e do doutorado. E no doutorado, eu desenvolvi, a minha proposta era desenvolver um protocolo, né, de avaliação do impacto biomecânico na atividade de transferência da cadeira de rodas. Então, falando um português claro, o que eu queria ver mesmo? Qual era o impacto a nível, por exemplo, de força muscular, de amplitude de movimento, né? Que o cuidador, que o familiar, na hora de tirar uma pessoa da cadeira de rodas e transferir para outro lugar, tirar da cadeira de rodas e pôr na cama, tirar na cadeira de rodas e pôr na cadeira de banho, enfim, e a gente sabe que essa é uma atividade que os cuidadores fazem com muita frequência. Então você pensa em um dia, né, quantas vezes esse cuidador tem que tirar e colocar talvez essa pessoa na cadeira de rodas. Então a minha ideia era fazer essa avaliação e propor um protocolo a partir de, eu usei no doutorado a eletromiografia de superfície, que é uma forma de avaliação, né, que você utiliza. No meu caso, eu utilizei os eletrodos de superfície. O que é isso? São eletrodos que você coloca na pele mesmo, em cima de grupos musculares ou músculos que você queira avaliar, e ele vai te dar o quanto que essa pessoa utiliza de força, né? Quais grupos são mais recrutados. Então para esse movimento ela ativa mais essa musculatura. Então é basicamente essa avaliação que foi utilizada. Só que junto com isso eu insisti em manter no meu projeto e na minha pesquisa uma parte também qualitativa para ouvir esses cuidadores, né? Ouvir esses cuidadores em relação à sua rotina, a quais eram os maiores impactos de assumir esse papel ocupacional de cuidar de uma outra pessoa, como que isso impactava a própria vida, né? Quais eram as preocupações, enfim. Esse olhar mais qualitativo para esses cuidadores também foi uma coisa que era muita prioridade para mim manter na minha pesquisa, só que foi muito desafiador novamente, né? Eu manter isso, falar numa linguagem da terapia ocupacional para outros profissionais que não eram da área, mas hoje eu olho e fico muito feliz de ter bancado isso, sabe? Porque eu acho que isso, qualquer outro profissional, por exemplo, talvez um fisioterapeuta, enfim, outro profissional, poderia ter desenvolvido essa pesquisa que eu fiz com a eletromiografia, por exemplo. Mas o que deu a minha cara enquanto terapeuta ocupacional para ir lá produzir minha pesquisa? Né? Acho que foi inclusive até essa questão desse olhar mais qualitativo também, né? Juntando o qualitativo com essa parte mais quantitativa. Então, enfim. Mas, gente, agora desabafando do fundo do coração, foi extremamente desafiador. Assim, foi uma época muito difícil para mim emocionalmente. Eu cheguei e teve pandemia no meio do caminho. Então você imagina isso. Eu tinha uma ideia de desenvolver a pesquisa diretamente com os cuidadores durante todo o tempo. Aí teve uma pandemia no meio do caminho, que aí a gente não podia ter acesso a mais ninguém. Eu tive que mudar o meu projeto. Então assim, emocionalmente falando, foi muito desgastante, assim, foi muito difícil, foi muito desafiador, né? Foi uma época, nossa, que me mudou muito, assim, também, em muitas perspectivas, assim. Mas eu consegui concluir, né? Claro que com a ajuda de muitas pessoas, os colegas do meu laboratório, né? O apoio da minha família, dos meus amigos, enfim, isso foi fundamental ao longo de todo esse processo. E aí vem a pergunta, né, assim, geralmente quando se faz o mestrado e doutorado, você se volta também para uma área acadêmica, para você prestar um concurso, né, dar aula na universidade, e eu tive essa experiência, né, de dar aula enquanto eu estava no doutorado, né, eu consegui passar num concurso para professora substituta da UFSCar, no departamento de TO, e essa é uma das melhores memórias que eu tenho minha profissional, assim. Eu descobri que esse é um outro campo que eu adoro, gosto e que foi muito importante para mim. Outro vídeo eu posso falar sobre isso também, mas que hoje eu não atuo, né? Não estou mais na área acadêmica.
Mas como que o mestrado e o doutorado me influenciam hoje em dia? Sim, como eu falei, eles ampliaram o meu olhar, modificaram o meu olhar. Foi através do processo do mestrado e doutorado que eu aprendi sobre a leitura criteriosa, crítica também, de um bom artigo científico, como fazer uma busca, né, como fazer uma prática, né, baseada em evidências científicas, esse meu desejo de continuar produzindo, né, embora a gente saiba que é difícil, né, em questão de tempo, de organização, mas de produzindo artigos científicos sobre o que a gente faz na prática e de aproximar esse olhar, né, entre o que eu faço na prática e o que eu produzo. Eu preciso falar da terapia ocupacional também, não só numa linguagem mais informal, mas também numa linguagem científica, né, eu preciso produzir sobre isso, eu preciso tá lá representando com artigos de qualidade, né, com parcerias de qualidade, para que eu possa também fortalecer a classe da terapia ocupacional dessa forma, né? Então essa foi um pouquinho da minha experiência ali no mestrado, no doutorado. Ainda sonho, talvez em algum momento, fazer um pós-doc, né? Isso é uma coisa que voltou na minha mente agora, mas não tenho nada planejado ainda, mas é uma coisa que eu penso, assim, mas que foi uma época da minha carreira, assim, até da minha vida pessoal, muito única, né? Muito difícil em alguns momentos, mas também muito prazerosa em outros momentos e que eu não me arrependo de maneira nenhuma de ter feito. Eu acho que isso me moldou profissionalmente de uma outra forma também, né? Então que eu não deixaria de ter feito isso, assim. Fora as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu tive a oportunidade de aprender. Então, assim, foi muito bacana mesmo. Quem aí teve experiência com isso, quem tem vontade de fazer mestrado, doutorado, quem pensa sobre isso, quem tá no processo, né, enfim, quem até não sabia que tinha, às vezes a gente encontra pessoas que estão na graduação, recém-formados, que não sabem que tem esses caminhos para se seguir também, quiserem conversar, comentar, vai ser um prazer dividir mais sobre isso com vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela companhia novamente aqui comigo, nesse espaço tão caro para mim. E eu agradeço do fundo do coração, tá bom? Um beijo, até semana que vem e tchau!